Nós vamos agora para a nossa segunda aula do curso de Power BI Intermediário. E hoje nós vamos aprender a modelar dados. Na nossa aula passada nós já deixamos o nosso Power Query aberto e agora tudo que nós vamos fazer é pegar os nossos dados e modelar eles, para depois nós levarmos ele para o nosso Power BI, para dessa forma nós já começarmos a nossa criação da nossa dashboard, dos nossos gráficos e também nós também vamos começar também, que nós vamos ver especialmente na nossa próxima aula, nós vamos focar nesse módulo de intermediário nas nossas fórmulas DAX, onde nós vamos criar medidas utilizando as fórmulas DAX. E eu incentivo vocês a irem até o fim desse curso, a não desistirem, a focarem nesse curso mesmo. E se vocês tiverem também interesse em aprender Power BI de uma forma mais profunda e adquirirem um certificado de vocês de conclusão, eu incentivo vocês a virem aqui no link aqui abaixo e darem uma olhada e conhecerem o meu curso de Power BI. É um curso muito profundo e vocês vão realmente terminar, quando vocês terminarem ele, vocês vão estar dominando a ferramenta. E o meu nome é Bruno Melo. Preparem-se para maratonar, tá? Compre o refrigerante de vocês, a coquinha de vocês, a pipoca, e vamos maratonar esses cursos. Meu nome é Bruno Melo e vamos pro vídeo. Então agora que nós estamos de volta para o nosso Power BI, dando continuidade ao nosso curso de Power BI intermediário, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu vou clicar bem aqui e vou arrastar aqui para o final. Bem aqui para o final. E o que eu quero que vocês notem? Bem aqui eu tenho o combustível, eu tenho a manutenção e eu tenho o custo fixo. Que é exatamente essas três colunas que eu tenho bem aqui no meu Excel. Combustível, manutenção e custo fixo, tá? Então, voltando aqui para o Power BI, o que eu quero fazer? Digamos que o nosso chefe, ele nos fez um pedido. Ele pediu para que nós viéssemos mostrar para ele o custo total. Ele quer saber o custo, tá? Então, muda aqui, o combustível é um custo. A manutenção é outro custo. E o custo fixo é outro tipo de custo. Então, eu tenho que mostrar para ele o valor do custo. Então, para isso, eu vou somar essas três. Eu vou somar o combustível, vou somar a manutenção e vou somar o custo fixo. E dessa forma, eu passo a ter o custo total. Então, como é que eu faço para somar? A grande questão é, como é que eu faço para somar, pegar essas três colunas, aqui eu tenho três colunas, e elas representam o custo da empresa. Dessa área de logística. E eu quero somar essas três e eu quero formar aqui do lado, ó. Bem aqui do lado eu quero criar uma nova coluna. Uma nova coluna. Mas essa coluna aqui vai ser a soma desses. Vai ser a soma desse aqui, mais esse e mais esse. Ou seja, a gente vai somar o combustível, mais a manutenção e mais o custo fixo. Os valores para poder gerar essa coluna bem aqui, que é a coluna de custo total. Vai ser a soma dos três. E agora, como é que eu faço no editor do Power Query para fazer essa soma? Para somar as três colunas e o resultado dessa soma gerar uma nova coluna. Como é que eu faço? Para que eu venha gerar essa nova coluna, eu tenho que vir bem aqui, ó, onde está escrito adicionar coluna, bem aqui em cima. Adicionar coluna. E aí eu clico nessa aba, na aba de adicionar coluna. E agora, bem aqui, ó, como vocês podem ver, tem esse desenho aqui que está escrito padrão e tem esse desenho de mais, menos, divisão, multiplicação. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir essa aba. Se eu clicar bem aqui, ó, ele abre. E bem aqui está escrito adicionar, multiplicar, subtrair, dividir. Ou seja, aqui eu posso fazer esses cálculos utilizando esse botãozinho aqui. Então, para que eu possa fazer essa soma, eu vou ter que vir bem aqui. E eu vou ter que selecionar a coluna combustível, depois eu vou ter que selecionar a coluna manutenção e depois a coluna custo fixo. E as três têm que ficar selecionadas ao mesmo tempo. Como é que eu faço para selecionar essa e essa ao mesmo tempo? Só vim bem aqui, eu vou clicar em combustível, depois eu vou vir bem aqui, vou clicar no Ctrl, e com o Ctrl selecionado, apertando o botão do Ctrl no computador, eu vou vir bem aqui, vou clicar em manutenção e depois em custos fixos. Aí vocês notem que ele selecionou os três. Quando eu deixei selecionado o botão do Ctrl. E agora sim, nós vamos vir bem aqui em padrão, onde está escrito adicionar coluna. Vou clicar aqui.
E o que eu quero fazer? Eu quero somar. Então eu vou clicar bem aqui em adicionar. E ele vai somar as 3 colunas e vai gerar uma nova coluna, e aí vai ser a soma das 3. Pronto. Ele gera essa nova coluna bem aqui, ó. Nova coluna aqui de adicionar. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Então agora nós temos essas 3 colunas. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a calculadora. Vamos fazer agora umas continhas aqui. Desse primeiro aqui. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que somar. Para ver se está certo, eu vou ter que somar aqui o combustível, que deu 44, mais a manutenção, deu 10, e mais o custo deu 10. E a soma desses três valores aqui, ele tem que dar esse resultado. Bora ver se dá. Vem bem aqui, ó, 44,8 mais 10,53 mais 4,63. Agora apertar igual, deu 59,24. Aqui deu 59,24, ou seja, o Power BI fez corretamente, tá? Então, o que vai acontecer? Sempre a soma desses, como nós somamos essas 3 aqui, essas 3 colunas, então a soma dessas, digamos, dessa linha aqui, no caso desses 3 valores, vai ter que resultar nesse aqui, do combustível, manutenção e custos fixos. Vai ter que dar esse resultado bem aqui. E a soma aqui do combustível daqui de baixo, manutenção, mais custos fixos, vai ter que dar sempre esse resultado. Então, assim que vai funcionar a nossa tabela. A nossa coluninha que nós criamos. Mas se vocês forem ver aqui nessa coluna, está escrito adição. Eu vou ter que mudar aqui. Vou mudar para custos. Então, eu vou dar 2 cliques. Vou colocar aqui custos. E agora eu vou apertar Enter. Então, ele mudou o nome da nossa coluna para custos. E agora, o que acontece? Como já tem essa coluna bem aqui, onde vai mostrar os custos, né, que já foram gerados nessa nossa área de logística, então eu não vou mais precisar dessa parte aqui do combustível, eu não vou mais precisar da manutenção e nem do custo fixo. Ou seja, eu não vou precisar pesar mais, deixar o meu relatório, meu Power BI mais pesado. Eu não vou mais precisar dessas 3 colunas aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso excluir as 3. Eu posso excluir a combustível, manutenção e custo fixo, porque eu já tenho o que eu quero, que são essa daqui, a coluna de custos. Então o que eu vou fazer? Como é que eu faço para excluir, para deletar essas 3 colunas no Power Query? Então eu vou selecionar novamente combustível, vou apertar no Ctrl e vou selecionar as 3. Pronto. E agora, para deletar, Ctrl, pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho 2 formas que eu posso deletar. Eu posso vir bem aqui, clicar ou apertar no Delete, ou eu posso vir com o botão do mouse, o botão direito, e clicar... Clicar bem aqui com o botão direito e clicar em remover colunas. Quando eu clicar em remover colunas, ele vai remover as 3, mas a nossa coluna que nós criamos não vai ser alterada, ela vai continuar do jeito que nós queremos. Ó. A coluna que nós criamos, ela não foi atingida por essa exclusão das colunas que nós utilizamos para criar a coluna custo. Tá. Então, agora que eu excluí essas 3 colunas aqui no meu editor do Power Query, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que, a partir do momento em que eu excluí essas 3 colunas do meu editor do Power Query aqui no Power BI, vocês acham que lá no Excel elas também foram excluídas? Ou elas vão se manter lá? Ou elas continuam intactas lá no Excel? Bom, nós vamos descobrir agora essa resposta. Eu vou vir então aqui no Excel e vamos ver se elas vão continuar lá. Se elas ainda estão no Excel. Cliquei aqui no Excel. Aqui atrás vocês podem notar que a coluna combustível, manutenção e custos fixos, elas continuam. Elas não foram excluídas no Excel. Ou seja, se eu excluir as colunas lá no Power BI, elas não vão ser excluídas no Excel. E da mesma forma, se eu criar uma nova coluna lá no Power BI, ela não vai ser gerada no Excel. Mas o que acontece? Se eu excluir as 3 colunas aqui no Excel, lá no Power BI, elas vão ser excluídas. Elas vão ser apagadas para sempre, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de mexer na nossa base de dados. Nesse caso aqui, a nossa base de dados é o Excel. Em alguns casos pode ser o SQL. Geralmente os mais conhecidos é o Excel e o SQL. Então nós temos que ter muito cuidado ao mexer nas nossas bases de dados. Então eu vou voltar aqui para o Power BI.
e mais especificamente no editor do Power Query. E agora eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês. Se, digamos, o nosso chefe ele viesse até a gente e pedisse, olha, eu quero que... Vocês se lembram aquelas colunas que eu falei que era para você excluir, que nós não íamos mais precisar? Agora eu vou precisar delas. Eu preciso agora de um relatório detalhado, onde eu quero que vocês me mostrem os custos, um relatório relacionado aos custos da empresa. E aí eu vou precisar, aí o que vai acontecer? Eu vou precisar daquelas colunas que eu excluí aqui no editor do Power Query, né? Vou precisar delas de volta, mas eu já excluí. E agora, como é que eu faço para trazer elas de volta, sendo que eu já excluí ela aqui? É bem simples. Vocês estão vendo bem aqui, ó, etapas aplicadas. Bem aqui nós temos colunas removidas, tá? Essa daqui foi o último comando que nós fizemos. Nós excluímos uma coluna, tá? Colunas removidas, nós excluímos uma coluna daqui do nosso editor do Power Query. Tá? Na verdade, uma não, nós excluímos 3, né? 3 colunas do nosso editor do Power Query. E agora, para que eu possa trazer essas 3 colunas de volta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir bem aqui e vou apertar nesses xzinhos aqui, etapas aplicadas. Quando eu apertar nesse X, ele vai remover essa etapa, que foi a etapa da exclusão de colunas. Eu vou clicar bem aqui no X. Pronto. E agora eu vou voltar aqui para a tela normal. E agora notem que bem aqui voltou, ó. O combustível, a coluna combustível voltou. A coluna manutenção voltou. E a coluna custos fixos voltou. Então as 3 colunas que nós excluímos, elas voltaram. Quando nós excluímos a etapa bem aqui. Aquela etapa que era referente à exclusão das colunas. Então, nós trouxemos de volta para o nosso editor do Power Query, dessa forma, essas 3 colunas. Mas foi só um exemplo, uma situação que pode acontecer e acontece com frequência, tá? Trabalhando com Power BI. Mas nós queremos realmente deixá-las deletadas. Então, vou apertar o Ctrl, vou selecionar e agora, dessa vez, vou apertar no botão Delete do teclado, tá? Vocês vão apertar no botão Delete do teclado de vocês. Eu acabei de apertar agora no botão Delete e deletou. Deletou as 3 colunas e a nossa coluna custos se manteve. Agora, uma terceira pergunta para vocês. Se eu vier bem aqui, ó. Se eu vier bem aqui e excluir uma dessas etapas daqui, ó. Que são mais antigas do que essa daqui que nós criamos agora. Que é a colunas removidas. Se eu vier, digamos, excluir essa daqui, tipo alterado. A pergunta que eu faço é, se eu vier bem aqui e excluir, eu tenho como excluir uma etapa mais antiga? Ou então eu tenho que excluir essa etapa bem aqui, essas 2 etapas, tá? Primeiro essa daqui, primeiro essa daqui e depois essa. Eu tenho que primeiro excluir essas etapas para poder excluir depois essa etapa bem aqui. Ou eu já posso excluir ela direto? Né? Essa é a questão. Sim, é possível excluir diretamente essa etapa bem aqui. Se eu quiser excluir ela, eu posso excluir diretamente aqui, ó. Eu venho aqui, aperto no X e excluo. Então eu posso, mas o que nós temos que observar é que essa etapa ela é independente dessas outras 3. Se essa etapa for independente, eu posso. Mas se essa etapa ela for, digamos, crucial para a existência dessas outras 3, se ela estiver ligada a essas outras 3, se eu excluir essa aqui, ela vai dar erro em toda a nossa modelagem de dados aqui no editor do Power Query. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. É possível excluir já direto aqui uma etapa mais antiga? É. Mas a gente tem que ter cuidado para que essa etapa ela não esteja influenciando as outras. Tá. Então, olha, eu cliquei aqui. Ah, tá aqui, colunas removidas. Então já tá tudo ok. Então essa nossa etapa aqui, ela já está finalizada. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa da nossa modelagem de dados aqui no editor do Power Query. Agora o próximo passo que nós vamos ter aqui no Power Query é o seguinte, eu quero que vocês notem bem aqui, ó, a data do pedido e a data da entrega. Se vocês forem observar, vocês vão ver que aqui está o dia do ano 01 de 2018. E aqui também, mas o que eu quero que vocês notem é que tem esse 0, tem isso aqui, ó. Tem isso daqui que representa a hora, tá? Que é 002.00.00. Aqui também tem a mesma coisa. E ao longo de toda a coluna tem esse mesmo valorzinho aqui. E pra gente não vai interessar.
Então eu tenho que tirar ele da nossa... tirar isso da nossa coluna. Que pra gente não interessa. Então como é que eu faço? Eu vou vir bem aqui, onde tem esse desenho. Onde tem esse desenho do calendário e um reloginho aqui do lado. Eu vou clicar. E por que ele tá aparecendo desse jeito, com essas horas aqui do lado? Ele ficou selecionado bem aqui, ó. Data barra hora. Para que saia essa hora, é só vir bem aqui e clicar em data. Ó, aí aquela hora sumiu. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar aqui. Bem aqui tá selecionado data barra hora. E eu vou clicar somente em data. E aí sumiu. Aí nós ajeitamos essa etapa. Agora, vamos ver se tem alguma coisa a mais para arrumar. Aqui tá ok, ok. Tá ok, ok. Mais pro lado aqui. Marca. ABC. Ó, bem aqui, nessa parte do valor do frete líquido, eu já vou fazer o seguinte. Se eu clicar aqui, ó, tá 12, que é número decimal. O que eu vou fazer? Eu vou clicar bem aqui, em número decimal fixo. Onde tem esse cifrão bem aqui? Pra quê? Pra ele já ficar, quando nós formos criar nosso dashboard, pra ele ficar já como real. Ó, bem aqui, quilômetro. Bem aqui em custo. Só vou puxar mais pro lado. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar bem aqui e vou colocar número decimal fixo, que é onde tem o cifrão. Bom, bora ver se tem mais algum que precisa mudar. É só isso. É apenas isso mesmo. Agora, a nossa próxima etapa, notem que bem aqui tem a data do pedido e aqui tem a data da entrega. Nós vamos criar, eu quero utilizar essas duas colunas, tanto essa daqui quanto essa, para extrair dela o tempo de entrega. Porque se eu tenho a data do pedido e a data da entrega, o dia que o pedido foi feito, foi que a pessoa comprou o pedido foi feito, e eu tenho também a data da entrega, eu vou ter a noção do tempo de entrega. Ou seja, desde o momento em que a pessoa fez o pedido até o momento em que o produto chegou no local. No local que o comprador indicou. Geralmente é a residência. A residência dele. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero criar uma nova coluna que mostre esse valor, que é o tempo de entrega. Mas, para que eu possa criar, é necessário fazer o seguinte, é necessário selecionar essas duas colunas aqui, tanto de data do pedido quanto de data da entrega. Mas, nós vamos selecionar primeiro a data da entrega, apertar Ctrl e depois a data do pedido. Tem que ser nessa ordem, primeiro a data da entrega, depois a data do pedido. Por quê? Porque eu quero que ele venha subtrair a data do pedido pela data da entrega. E aí o que vai acontecer? Eu vou primeiro selecionar o valor mais recente, né? O valor, no caso, seria a data mais recente, que é a maior data, e vou subtrair pela data mais antiga, que seria a data do pedido. E dessa forma eu vou ter a noção do tempo, desse tempo de entrega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui em adicionar coluna com os dois selecionados. Vou vir bem aqui em data. E eu vou clicar em subtrair, bem aqui, ó. Vou aproximar mais. Vou clicar bem aqui, ó. Subtrair dias. E aí, ele vai fazer esse cálculo pra gente. Ele vai criar essa coluna, extraindo apenas a diferença entre as duas datas. Ó, notem aqui, bem aqui a diferença dessa data. Deixa eu aproximar. A diferença dessa data para essa data são 10 dias. Agora, se eu jogar para cá pro lado, notem que a diferença também é 10 dias. Aí o segundo aqui, ele vai dizer que a diferença é 9 dias. Fechou. 9 dias. A diferença aqui, na segunda linha, aqui é dia 1 para 10 é 9. Ou seja, a diferença é 9 dias. Daqui a diferença vai ser 3 dias. Se eu jogar aqui pro lado, tem que dar 3. 3 dias na linha, terceira linha. Então, ele fez corretamente os cálculos. Ele nos deu aqui... ele basicamente nos deu o tempo de entrega, que é desde o pedido, no momento do pedido, até o momento que o produto chega no local que o comprador indicou, que geralmente é a residência dele. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. E agora eu vou mudar esse nome. Eu vou escrever aqui tempo entrega. Tempo. Pronto. Tempo entrega.
Esse daqui é o nome da nossa nova coluna. A coluna que vai nos indicar o tempo que demorou para o produto chegar. E bem aqui, nós temos o dias combinados em entrega. Ou seja, esse daqui é o dia que foi combinado. Então, bem aqui, ó, nessa primeira linha, o dia combinado, ou seja, quando a pessoa fez o pedido do produto, que no caso seria da moto, o combinado foi um prazo de 11 dias para chegar lá. Bem aqui, ó, chegou em 10, ou seja, ele chegou antes do prazo combinado. Então tá ok, ele chegou dentro do prazo. Bora ver o segundo aqui. Bem aqui no segundo foi combinado 3 dias. Se eu jogar para cá, foi 9, ó. 9 dias, então ele chegou também dentro do prazo. Não, na verdade, tempo de entrega chegou 9, né? Então ele não chegou dentro do prazo, ele tinha que chegar ou em 3 dias ou antes dos 3 dias. E ele chegou em 9 dias. Então ele não chegou dentro do prazo que foi marcado com o cliente. Ele teve um atraso um pouquinho grande. Bem aqui foi 10 dias, né? Na terceira linha aqui foram 10 dias foi combinado do tempo de entrega. E bem aqui ele chegou em 3 dias. Ou seja, ele chegou bem antes do tempo combinado. Então aqui ele está dentro do prazo. Então o que isso significa? Que eu quero criar, agora nós vamos criar uma outra coluna, utilizando condições, tá? Nós vamos criar condições para gerar uma nova coluna. E nessa coluna nós vamos indicar quando o produto ele chegou no prazo ou quando o produto ele chegou fora do prazo. Tá? Então nós vamos nós vamos criar agora essa condição para poder gerar essa coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui em adicionar coluna e vou clicar bem aqui em coluna condicional. Deixa eu aproximar. Nós vamos clicar bem aqui. Coluna condicional em adicionar coluna. Ou seja, toda vez que eu quero criar uma coluna nova, eu quero que seja gerada uma nova coluna, eu vou vir bem aqui em adicionar coluna. Agora, toda vez que eu quero transformar uma coluna já existente, eu vou clicar em transformar coluna. Tá? Então, como eu quero criar uma nova coluna, eu vou clicar aqui em adicionar coluna e depois em coluna condicional. Então, bem aqui, abrir essa janela. E o que está escrito aqui? Adicionar coluna condicional. Ou seja, nós vamos agora criar condições. Bem aqui, ó, nós vamos colocar o nome da coluna que nós queremos dar, né? O nome que nós queremos dar para a coluna. Nesse caso é status entrega. Status entrega. E agora, bem aqui, esse aqui é o local da criação, onde nós vamos elaborar a nossa condição que vai dar origem a uma coluna. E essa coluna, ela vai ser da seguinte forma. Nós vamos criar uma condição agora. Enquanto eu for criando, na prática, eu vou explicando para vocês, para que vocês possam entender. Primeiramente, nós vamos criar uma condição entre duas colunas que já existem. Uma delas é o tempo de entrega, que nós criamos há pouco tempo, e a coluna dias combinados em entrega. A coluna tempo entrega é aquela coluna que nós criamos agora, é aquela coluna que ela vai mostrar o tempo real que o produto demorou para chegar desde o momento do pedido até o momento da entrega. Então, esse tempo que ele demorou desde o momento do pedido até o momento da entrega. É o tempo real. Tá? Já o dia combinado é aquele tempo estipulado. Sabe quando nós vamos comprar um produto lá no e-commerce, na Amazon, no Mercado Livre? E aí, na hora que nós estamos comprando, ele vai lá e vai nos dar o prazo de entrega que o produto vai chegar na nossa residência, se nós comprarmos naquele exato momento. Então, aquele é o prazo estipulado para que o produto chegue. E nós temos o prazo real, que é o prazo de fato, o prazo, digamos que é o tempo de entrega, o tempo real que esse produto vai chegar lá. Então, muitas das vezes, nós vamos comprar um produto e ele vai falar que o produto vai chegar em 10 dias, ele chega em 15. Ou então ele chega até antes. Se ele chegou antes, significa que ele chegou dentro do prazo. Se ele chegou depois, significa que ele chegou fora do prazo. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer aqui. Então, primeiro eu vou colocar o tempo de entrega. Esse daqui é o tempo real de entrega. Então, se esse tempo de entrega, ele chegou, ó, ele é menor ou igual, ele for menor ou igual a, ó, bem aqui eu só vou mudar para selecionar coluna. Ó, bem aqui nós temos que colocar aqui selecionar uma coluna. Por que eu coloquei aqui em valor selecionar uma coluna? Porque nós vamos criar a nossa nova coluna chamada status entrega, ó, baseado através da criação de uma condição que ela é baseada entre duas colunas, tá? A diferença de tempo entre duas colunas.
E bem aqui nós vamos selecionar a coluna dias combinados em entrega. Então o que acontece? Bem aqui eu acabei de dizer, eu acabei de falar aqui para o Power Query, nesse local de condição, eu acabei de falar que o tempo de entrega, ele tem que ser menor, se ele for, caso ele seja menor ou igual, caso o tempo de entrega ele seja menor ou igual ao dia combinado, aos dias combinados de entrega, ou seja, aquele período que nós combinamos com o nosso cliente que o produto iria chegar, caso esse tempo real, o tempo de fato, que realmente o produto demorou para chegar, ele seja menor ou igual ao tempo que nós combinamos, isso significa que o produto chegou dentro do prazo. Então eu vou vir bem aqui, onde está escrito em saída, né, que vai ser o valor, aqui vai ser o valor que vai aparecer lá na tabela. Então, qual é o valor que eu quero que apareça, caso essa condição seja verdadeira, seja atendida? Eu quero que apareça escrito dentro do prazo. Agora, caso essa condição não venha a ser atendida, ou seja, caso o tempo de entrega ele venha exceder, caso esse tempo aqui, o tempo de entrega, ele venha exceder o tempo combinado, os dias que nós combinamos com o nosso cliente, isso significa que o produto ele foi entregue fora do prazo. Então, bem aqui, ó, é o local onde nós vamos, onde tem o nosso senão, que é o caso contrário, ou seja, caso essa condição bem aqui ela não seja atendida, vai cair nessa segunda condição aqui. Ou seja, caso o produto ele seja entregue num prazo menor ou igual ao prazo combinado, isso significa que ele vai cair nessa segunda condição. Então, se ele não foi entregue nesse prazo, significa que ele foi entregue fora do prazo. Então, bem aqui, eu vou colocar fora do prazo, fora do prazo. Então, bem aqui nesse campo, é o campo que vai aparecer dentro da nossa coluna, ou seja, vai aparecer ou na nossa coluna, nos valores, na nossa coluna, ou vai aparecer escrito fora do prazo, ou vai aparecer escrito dentro do prazo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui e clicar em OK. Quando eu clicar em OK, o que vai acontecer? Vai ser criado uma nova coluna, uma outra coluna, em que dentro dessa coluna vai estar... Essa nossa coluna vai ser gerada, baseada nessa condição que nós criamos bem aqui. Então, essa condição ela vai dar vida a uma nova coluna quando nós clicarmos em OK, que é o que nós vamos fazer agora. Vou clicar em OK e foi gerada uma nova coluna, tá? Essa nova coluna bem aqui, em que eu só vou clicar bem aqui e vou mudar para texto, porque isso daqui é um texto. E aqui está ABC ou 1, 2, 3, ou seja, não está falando, não está identificando que tipo de coluna ela é. Vou vir bem aqui e vou colocar texto. E agora, notem que bem aqui está escrito dentro do prazo. Ó, bem aqui no tempo de entrega real, está falando o seguinte, que o produto ele chegou em 10 dias. Então, para que ele esteja dentro do prazo, é necessário que o tempo combinado ele seja 10 dias ou maior do que 10 dias. Então, vamos lá. Dias, tá aqui, o dia combinado foi 11 dias, ou seja, maior do que 10. Então, realmente está certo, ele está dentro do prazo. Bem aqui está falando que está fora do prazo. E bem aqui no tempo de entrega é 9 dias, ou seja, o produto chegou em 9 dias. E aqui está falando que chegou fora do prazo, ou seja, o tempo o tempo que nós combinamos, ele tem que ser menor do que esse número 9. Tem que ser menor do que 9, para que ele esteja fora do prazo. E se eu vier bem aqui, eu vou ver que, ó, bem aqui está em 3 dias, ou seja, menor do que 9. Então, a nossa coluna foi criada corretamente. Tá? Exatamente com o nome que nós pedimos, status entrega. E bem aqui nós temos a nossa coluna, OK, 100% criada. E agora, essa etapa aqui do modelagem de dados no Power Query, nós vamos finalizar por aqui. Então, eu só vou vir bem aqui, vou clicar em página inicial. E agora, eu vou clicar bem aqui em fechar e aplicar. E aí nós vamos ser direcionados para o nosso Power BI, onde todas aquelas informações, todos aqueles dados que já foram modelados vão ser importados para dentro do Power BI. Nesse momento aqui ele está importando os dados. E como os dados eles são um pouquinho grandes, ou se não me engano são mais ou menos umas 5.000 linhas, então talvez demore um pouquinho aí no computador de vocês, tá? E nós vamos agora aguardar esses dados serem importados. E tá aqui, tá OK. No meu computador aqui eles acabaram de ser importados, eles estão todos aqui, ó. Se eu vier bem aqui em modo de exibição de tabela, vocês vão notar que tá aqui. Estão aqui todos os nossos dados. Até a coluna que nós criamos está aqui, ó. Status coluna, ó, tempo de entrega. Vamos ver mais. Ó, todas as nossas colunas estão aqui.
tanto as que nós criamos, quanto aquelas que nós excluímos também não vão mais aparecer aqui, porque nós excluímos. Então, dentro do Power BI, elas não aparecem. E bem aqui nós temos nosso local do relacionamento, onde nós temos a nossa tabela. Como nós vamos apenas utilizar uma tabela, então nós não precisamos criar relacionamentos, tá? Eu vou deixar ela bem aqui. Vou voltar aqui para nossa edição de relatório. E agora, a partir da nossa próxima aula, vão ser aulas bem importantes, tá? Bem para esse nosso módulo, para esse nosso curso de Power BI intermediário. E nós vamos agora conhecer e aprender a utilizar as medidas, que no caso seriam nós vamos agora aprender a lidar com as nossas fórmulas DAX. E até a próxima aula.